Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. E aí, como que tá a sua semana? Eu vim aqui para a gente conversar sobre outro assunto. Hoje a gente não vai falar de política, mas eu acho que vai entrar política também, viu? Porque esse cara é importante para Cuiabá, é importante para Mato Grosso, o setor que ele representa também, que é o nosso querido presidente da CDL, o Júnior Macanhã. Tudo bem? Bem-vindo! Opa, Grace, muito obrigado aqui por me receber, por me convidar. É uma grande satisfação estar aqui podendo falar um pouquinho sobre o comércio e os serviços de Cuiabá. Presidente, o senhor representa um setor muito importante, que é o comércio. Sim. E o comércio, eu acho que nesses últimos 2 anos, eu percebo que o comércio é o setor que mais vem sofrendo no Brasil, não é só em Mato Grosso. Mas Cuiabá, o comércio vem sofrendo de forma, tanto com a questão da violência ali, a questão dos moradores de rua, a questão da falta de estrutura no centro para a população ter vontade de ir lá comprar. Sim. E também o BRT, que é essa novela aí que está desde 2014, né? Na realidade a gente tem grandes desafios. Na questão da mobilidade urbana, Grace, você sabe que o projeto do BRT ele é de 2011. Então já são 14 anos. Em 2014, nós tivemos a nova plataforma que entrou no Brasil, que foi o Uber. O Uber entrou no Brasil em 2014. Então, assim, o projeto do BRT ele é anterior até a própria criação do Uber no Brasil, da entrada do Uber no Brasil. Então, nós acreditamos que a questão da mobilidade urbana em Cuiabá, ela vai muito além de um BRT hoje. Hoje nós precisamos construir novas avenidas. Se você pegar, por exemplo, a última grande avenida que foi construída lá das Torres, hoje praticamente ela é toda engarrafada o tempo inteiro. As pessoas levam 40 minutos para se deslocar naquela avenida. 40, 50 minutos, dependendo do fluxo e do momento, né? Então, assim, o que nós precisamos, na realidade, é discutir Cuiabá como um todo no sentido da mobilidade urbana. E, logicamente, que o BRT faz parte desse processo. Nós estamos com essa obra lá que, no momento, está parada. Nós estamos aguardando o governo estadual negociar com o consórcio responsável pela execução do projeto. E aí, agora, vivemos isso. Fizemos algumas reivindicações, porque, como você sabe, o comércio sofreu, o nosso núcleo de inteligência esteve lá, os comerciantes, os empresários, os prestadores de serviço tiveram uma queda de 36% nos seus negócios, muitos, inclusive, efetuaram demissões, e nós levamos alguns pedidos, tanto para o governo do estado, quanto para a prefeitura de Cuiabá, porque, na realidade, a obra está sendo feita dentro de Cuiabá. E o que nos interessa nesse momento é salvaguardar o comércio cuiabano. Então, nós levamos lá isenção de ICMS por um período, dentro das faixas de faturamento. Nós pedimos que o governo do estado crie, através da Desenvolve MT, um Pronamp, porque, tipo uma espécie de Pronamp, com uma grande carência, para que o empresário tenha recurso para sobreviver à obra do BRT, porque a gente sabe também que não é só a obra. Se minha venda caiu 36%, para mim recuperar isso depois que voltar ao processo normal, vai levar um tempo. Então, essas pessoas precisam sobreviver a isso. A gente sabe que, além das demissões, muitos dos trabalhadores também têm pedido demissão, porque se a venda cai, a maioria do comércio vive sob comissão, ele vai trabalhar no lugar que está normal para ele. Então, assim, também resgatar clientes e resgatar funcionários. Então, a gente pediu isenção de ICMS dentro de umas faixas. Pedimos também o Pronamp e na prefeitura nós pedimos que fosse isento de IPTU, os prestadores de serviço fossem isentos de SSQN por um período da obra e além, pós-obra. Em contrapartida, a CDL se oferece para fazer treinamentos, capacitações, orientações, né, que na realidade a nossa função dentro da CDL. A CDL é uma entidade privada que vive dos serviços que ela vende, né, que ela faz para os seus associados. Hoje, nós somos uma entidade que vai completar 52 anos em abril. Nós temos uma média de 10 mil associados. Então, nós temos a preocupação não só com a Avenida do CPA, mas também com o comércio como um todo dentro de Cuiabá. Agora sim, presidente, eu quero que você seja mais específico ainda, que aqui a gente sem problema, não quer podemos ser sim. Muita diplomacia. No dia a dia,
qual que é ali o impacto dessa obra do BRT, por exemplo? Tem a Avenida do CPA ali. Tinha aquelas papelarias, Sim. inclusive papelarias que, inclusive, eu adorava ir lá, porque elas são, não sei, elas têm um negocinho tradicional, assim. Sim. Tem atendentes antigos de uma papelaria. Sim. E ela fechou. Eu fiquei arrasada quando eu passei que vi a papelaria fechada. No dia a dia, vocês, assim, o que vocês recebem desse comércio? Choveu, inundou ali, teve uma loja que vende fantasias que alagou, uma loja antiga também. Sim. Tipo assim, não é só eu percebo, eu não sei se os senhores têm isso também, mas assim, não é só um estabelecimento comercial, aquela Não, parte são vidas, histórica. na realidade, são histórias, né? Comércio que tem histórias, que assim... E eu posso falar isso de cadeira, porque a minha loja completou em setembro do ano passado 45 anos em Cuiabá. Então, assim, todas essas agruras que eles estão sofrendo lá, eu também sofro. Caiu a venda 36%. Muitas vezes essa loja estava próximo do ponto de equilíbrio, ou ele estava se sustentando, esperando uma melhoria na economia brasileira. De repente cai 36%, fica sem solução. Então a gente espera a sensibilidade, tanto do governo do estado quanto da prefeitura, para que essas medidas que nós solicitamos sejam atendidas o mais rápido possível. Solicitamos também que sejam feitas campanhas, né? Incentivando as pessoas a ir lá, porque logicamente que você vê, tumulto no trânsito. Poxa, eu tenho a opção de ir num comércio na mesma distância, por que eu vou num lugar que está tumultuado? Então, assim, na realidade a gente espera que o governo seja sensível e ajude essas pessoas a saírem dessa. Porque, na realidade, nós entendemos que o BRT é importante para a mobilidade de Cuiabá, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos ter essas pessoas prejudicadas por uma obra que, infelizmente, não está dentro do cronograma. E a economia também, né? Dali. Com certeza, com certeza. A economia daquela região, os empregos daquela região. Outra solicitação que nós fizemos ao governo do estado, Grace, é que, assim... O projeto prevê que o BRT vai subir a Getúlio Vargas e descer a Isaac Povas, né? A gente acha que não há densidade populacional suficiente nessa região, não há necessidade de causar todo esse tumulto, digamos assim, esse caos no trânsito, até porque a gente sabe que o centro histórico é tombado. E aí, a partir do momento que for fazer uma obra naquela região, entra também as licenças do IPHAN, que na maioria das vezes tem grande dificuldade. A própria CS Mob, ela ia instalar 100 totens no estacionamento rotativo. O IPHAN autorizou instalar somente 33. Então, assim, são detalhes que muitas vezes a população não toma conhecimento, mas que impactam na forma, na obra. Você imagina uma obra subindo a Getúlio Vargas, encontra um artefato indígena, o IPHAN vem, embarga a obra. Nossa. Então, assim, na realidade a gente espera que também o governo tenha sensibilidade, faça o modal CPA, aeroporto, faça centro, Cochipó, e talvez para o futuro, né, depois disso estiver funcionando, a população estiver acostumada com o BRT, que haja densidade populacional nessa região, o BRT venha e suba a Getúlio Vargas e desça a Isaac Povas. Já teve vereador aqui que falou que o centro de Cuiabá está morrendo a conta gotas. E é um negócio assim que está nos nossos olhos, né? Está à vista, né? Eu faço parte, antes de ser presidente da CDL, fazia parte do grupo Amigos do Centro Histórico, e que foi criado, inclusive, num post que eu fiz lá no Facebook, lá atrás, quando a papelaria do Pepe desmoronou. Eu fiz um post, uns amigos chamaram, a gente fez uma manifestação, um grupo de comunicação cobriu, e a partir daí nós começamos a fazer ações de resgate dentro do Centro Histórico. Porque se você olhar para o passado, até bem pouco tempo atrás, o Centro Histórico não fazia parte da pauta política, como ele foi na eleição desse ano. Fez parte pequenininha na eleição passada, na reeleição lá do Manuel, mas agora ele foi pauta importante dentro da eleição municipal. E isso fez por quê? Porque pessoas se reuniram e começaram a reivindicar. A Unicelva fez um projeto maravilhoso de restauro para o centro, projeto assim... projeto sensacional mesmo, vale a pena quem tiver interesse em conhecer. Desde capacitação de restauradores, porque assim... Adianta vir dinheiro para Cuiabá hoje? Não, porque a gente não tem nem restaurador suficiente para restaurar aqueles prédios, porque não é uma simples reforma, não é uma pintura. Lá, na realidade, o que vai exigir são restauro. Então, a gente primeiro tem que capacitar a mão de obra
para depois fazer isso. Agora, nós também temos lá a questão de segurança, né, que a gente sabe que lá virou né, hoje praticamente virou ali moradores de rua invadiram aquilo ali, principalmente em algumas regiões do centro histórico. Nós temos um problema sério também para os comerciantes, que a gente tem ouvido muita reclamação dentro da CDL, que são os ambulantes, porque esses ambulantes acabam até dificultando o tráfego das pessoas nas calçadas. Muitos deles instalados, inclusive, em vitrines das lojas, tapando as vitrines, que na realidade são os grandes pagadores de impostos no município de Cuiabá. A força econômica do município de Cuiabá ela está no comércio e no serviço. 80% dos empregos de Cuiabá são gerados pelo comércio e serviço. 70% dos impostos que chegam em Cuiabá, que são arrecadados em Cuiabá, advém do comércio e serviço. Então, assim, se o agro é a grande força motriz do estado de Mato Grosso, o comércio e serviço são a grande força motriz de Cuiabá. Então, assim, é uma questão também que a gente tem que levar. Esses camelôs que atrapalham o ir e vir, o comerciante está lá estabelecido, pagando aluguel, com seus funcionários registrados, seus colaboradores recebendo benefícios, pagando impostos, e o cara na frente vendendo o mesmo produto, não pagando nada, né? Muitas vezes, né? Muitas vezes não, né? Na maioria das vezes, porque eu nunca vi um camelô emitir cupom fiscal. Então, assim, é outro entrave também que a gente tem no centro histórico. É, né? Muito BO. Assim... Eu falo para as meninas lá na assessoria que está aqui, é um BO atrás do outro, a gente tenta sair disso, a gente tenta colocar pautas positivas, porque o nosso propósito é esse na realidade, né? Fazer com que o comércio de Cuiabá cresça cada vez mais. A gente hoje está com dificuldade na mão de obra, nosso desemprego aqui dentro do estado é 2,3%. Abaixo de 3 até 3 já é considerado superemprego. Então, nós tentamos levar isso para as pautas positivas, mas, infelizmente, essas pautas negativas não nos abandonam. E elas necessitam de solução. E, assim, o que eu falo também, a CDL pode solicitar, pode pedir, pode pressionar, mas, infelizmente, a CDL não tem o poder da caneta para fazer. Quem tem o poder da caneta para fazer é sempre o governo do estado, a prefeitura, a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal. Certo. É o poder constituído, na realidade. E eu achei muito interessante, vou pedir para o Alan colocar aí, que vocês estão preocupados mesmo, inclusive realizaram um estudo bem interessante, que é essa questão do impacto, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco, se pudesse resumir alguns pontos importantes desse estudo, do impacto do BRT. Então, nosso núcleo de inteligência passou lá na Avenida do CPA, fez essa sondagem e você pode verificar aí que 36% das empresas perderam faturamento. Aqui, 30 empresas foram entrevistadas, né? Naquela região ali. Todas em loco, presencial, com o proprietário, tá? Para as informações serem o mais fidedignas possível, tá? Então, você vê lá, 36% das empresas perderam faturamento, 20% das empresas já admitiram. E é o que eu falei antes, esse resgate ele não é automático. A partir do momento que passa o BRT, esse faturamento retorna. Não, vai um tempo, porque você, por exemplo, Grace, está acostumado a comprar na minha loja. A partir do momento que você é impedida de chegar nela, você começa a comprar num outro comércio. Eu vou no shopping, que é mais rápido, né? Você vai no... Ou até... Estaciona e entra. Você vai no outro lugar, você começa a comprar lá e você fideliza naquele lugar. Então, assim, para mim te resgatar... Demora, é um período, né? Isso aí. Então, assim, por isso que a gente pede que esses pedidos nossos sejam estendidos além da obra lá. 36% queda no faturamento, 83% caiu o fluxo de pessoas, lógico, né? Tem dificuldade de locomoção, né? E aqui, presidente, o impacto da obra, 90% falaram que... O impacto é negativo, mas isso aí é esperado, né? Eu achei até que 90% estão sendo bondosos, né? Porque não tem como não afetar 100% das pessoas que estão naquela região. Tá olho nu, não tá? Tá olho nu lá, né? Tá, lógico, a gente percebe isso. Mas assim, nós acreditamos, Grace, na capacidade do governador Mauro Mendes resolver isso. Até porque assim, ele que destravou a BR-163, que estava aí há mais de 40 anos, sem solução... Federal. Trouxe, estadualizou, já duplicou mais de 100 quilômetros. Nós acreditamos que ele vá, por ser um executor de obras,
terminar essa obra antes do fim do mandato E dele. o prefeito Abílio, como que está aí? Deu algum sinal? Porque ele já fez 40 dias, tem muito problema, Cuiabá, a gente entende. Sim. E no plano dele, ele cita, chegou no programa, né, de proposta dele, ele cita o centro, né? Então, o prefeito Abílio é um arquiteto urbanista, ele tem toda a sensibilidade em relação ao centro histórico. Nós sabemos que 10% do PIB mundial é feito pelo turismo, que é uma indústria não poluente, né? Então, assim, Cuiabá é uma cidade histórica. A gente hoje tem dificuldade de, por exemplo, se eu perguntar para você aqui, Grace, eu estou com 2 amigos aqui, onde é que eu posso levá-los para conhecer um pouquinho da história de Cuiabá? O que você me responde? Bate pronto, Grace. Ali a igreja matriz tipo assim, já pensando em tirar de lá, né, a pessoa. Porque não tem muita coisa. Vai ver a igreja ali, vai ver talvez se o museu estiver aberto, dá para dar uma olhadinha. O Museu Mato Grosso está em reforma tem um tempo, está fechado. Talvez o Palácio da Instrução, né? Talvez ir ali, mas tipo ali, aí vai consumir uma água, tomar um suco, mas dali talvez já leve a pessoa, igual eu falei, pro shopping, porque é um ambiente mais simples para você conduzir a pessoa. Aí já vai para Chapada, né? Já vai para Chapada. E a gente vai para cidades, por exemplo, para a Europa, para conhecer o quê? Prédios históricos. A gente vai para Salvador para conhecer prédios históricos. A gente viaja a Ouro Velho, Ouro Preto, Minas Gerais, né? Samariana. Para quê? Para ver prédio histórico que a gente tem aqui, né? Então, assim, eu acredito na sensibilidade do prefeito. Entendo que ele está somente com 50 dias aí na gestão. É precipitado a gente fazer qualquer crítica, qualquer cobrança em relação a isso, porque a gente entende que ele tem que se inteirar de todos os processos, mas nós acreditamos na sensibilidade dele como arquiteto urbanista, de que ele vá resolver esse problema, porque ele esteve na CDL antes da campanha, durante a campanha, foi pós-campanha, e esse é um projeto dele de resgate. O pessoal lá do Centro Histórico que a gente conversa, deu muito respaldo a ele. Então, a gente acredita que vai ser uma pauta que ele vai tomar conta e a gente espera que seja o mais rápido possível, porque a gente vê o comércio de lá definhando, né? Perdendo clientes, perdendo transeuntes, perdendo público, assim, tá, olhos vistos, né? A gente não precisa nem fazer pesquisa para verificar isso. E dói o coração, porque são estabelecimentos que fazem parte ali da cuiabania, né, gente? Não é que nem eu falei, não é só um comércio, né? Não. Imagina, você tem um estabelecimento, quantos anos que você falou que tem? 45. 45. Você deve ter visto... A todos os planos econômicos, sobrevivemos a todos os planos econômicos. É uma testemunha ocular, tem família que você deve atender inteira lá. Né? Bisavó já tem. Então, sabe, gente, as relações comerciais, elas têm ali isso é importante, né? Sim. É a fidelização do cliente, essa relação. E aí é bombardeado por tanto problema. E eles não têm um minuto de paz. O comércio não tem um minuto de paz, porque ano que vem tem a reforma tributária. Ano que vem entra a reforma. E aí, como que vai ser isso? O comércio vai ter que se adaptar? Vocês vão oferecer... Não, aí você me corrige. Capacitação para esse comerciante aprender a lidar com isso? Com essas novas regras? Por exemplo, no dia 18, terça-feira, nós tivemos na CDL um debate com 3 pessoas extremamente capacitadas. A Fernanda, que foi falar sobre o direito tributário em si, uma doutora. O Danilo, que foi falar a parte prática da aplicação da nova reforma tributária. E a Carol, que é RIG lá da CNDL, passa o dia inteiro no Congresso para falar um pouquinho sobre a parte política da reforma tributária. A reforma tributária já sancionada pelo presidente Lula, ela entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, um período de transição até 2033, então serão 8 anos de transição. Meu Deus. 5 impostos vão se resumir em 2 impostos, né? A CBS e a IBS. No primeiro ano, 0,1% para a CBS, 0,9% para a IBS, mas ainda não será cobrado, somente para as empresas se adaptarem. Então, assim, o que eu senti nesse evento da CDL, casa cheia, até agradecer as pessoas que estiveram lá presentes, é que muita gente ainda acredita que vai mudar alguma coisa. Mas isso aí... Não, gente, vai entrar em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Por 8 anos nós estaremos trabalhando com 2 sistemas. O sistema atual, que é um sistema extremamente complexo, e mais o sistema novo. Por quê?
as alíquotas do sistema novo vão aumentando e as alíquotas do sistema atual que a gente tem vão diminuindo. Em algum momento elas vão fazer um cruzamento e aí, lá no fim de 2033, para de existir esse sistema atual, falando a grosso modo, fica só, não, tá ótimo. Fica só esse atual. Fica só o que foi aprovado agora na reforma tributária, valendo a partir de 1º de janeiro de 2026. Então é importante assim que as pessoas estudem, porque terá um impacto grande. Todo mundo falando que uma alíquota vai ser de 28%. Vai ser o maior IVA do mundo. Não que a gente hoje já não pague bastante imposto, porque a gente paga muito imposto. Nossa carga tributária aí está batendo em torno de 35% do PIB. Então a gente já paga muito imposto. Só que na realidade hoje a gente não tem noção de quanto a gente paga. Se eu perguntar para você quanto você pagou nessa blusa que você está usando, você não sabe. Mas a partir do momento que a reforma tributária entrar em vigor lá a partir de 33, todos nós saberemos o valor exato do imposto que nós estamos pagando. Mas mesmo com essa dor de cabeça, você acha interessante essa mudança? Esse sistema de IVA ele é usado em mais de 170 países. A maioria dos países da OCDE usam, né? Agora, sim, o que a gente tem que entender é que essa foi a reforma tributária possível dentro do Congresso que a gente tem. Um Congresso extremamente polarizado, extremamente dividido. E, assim, eu sempre defendi que antes de fazer a reforma tributária do consumo, porque essa na realidade é a reforma tributária do consumo, nós deveríamos ter feito uma reforma administrativa para a gente saber qual o tamanho de Estado que a gente quer. A partir do momento que a gente, como sociedade, definiu, a gente quer esse Estado prestando esse serviço que vai nos custar tanto. Beleza. Então agora vamos fazer a reforma tributária da renda. Porque a gente sabe que nos outros países a tributação sobre a renda é muito maior que sobre o consumo, porque quando a tributação é sobre o consumo, na realidade ela acaba atingindo sempre os mais pobres. Não que o percentual de um seja diferente do outro, mas é que como a minha renda é muito maior que a do outro, proporcionalmente eu pago muito mais, o outro paga muito mais imposto do que eu, sabe? Para quem ganha R$1.100 é muito maior do que para quem ganha 10 mil. Sim. Então, assim, a gente tinha que fazer uma reforma administrativa para saber o tamanho do Estado, fazer uma reforma na renda, né? Porque a maioria dos países cobram mais imposto sobre a renda e depois fazer uma reforma sobre o consumo. No Brasil, nós invertemos isso. Nós fizemos primeiro uma reforma sobre o consumo, então nós vamos ter um IVA extremamente elevado que vai, como sempre, penalizar aqueles que são os mais pobres. E sabe o que você falou aí, me veio à cabeça. 2026 e ainda é ano eleitoral, né? Você acha que vai ficar mais bugada ainda a cabeça dos brasileiros em relação à reforma? Porque certamente esse tema vai entrar nas ossadas de debates, de propostas, sei lá, até prometer revogar, né? Haja coração. A própria reforma tributária do consumo, ela já, na sua legislação lá, ela já dá os prazos para fazer a reforma tributária da renda. Então, assim, o governo já tem que mandar esse ano de 2025 para o Congresso a reforma tributária da renda, para a gente entrar em 2026 com essa equação basicamente resolvida. Eu acho que o grande debate que nós, como sociedade, temos que fazer é qual o tamanho do Estado que a gente quer. Porque aí, durante essa transição aí de 8 anos, quem sabe a gente tem um Estado mais enxuto, mais econômico e no lugar da gente ter uma alíquota de 28%, nós tenhamos uma alíquota aí de 18%, de 15%, de 22%, né? E a gente sabe também que o lobby no Congresso foi muito forte. Então, a gente, dentro da reforma, a gente abriu muitas exceções. E aí acaba que quando alguns não pagam, outros pagam por eles. Então, nós temos aí um IVA aí de 28%, infelizmente. Pela sua experiência, quem é o maior interessado em logo colocar isso aí? No dia de 2026, colocar... Qual que é? Porque sempre tem alguém que vai... Que vai ganhar? Que vai ganhar. O mais pobre, você já me falou que não é. Na realidade, o coitado, o mais pobre... O consumidor também não. O comerciante piorou. Na realidade, quem ganha sempre é o Estado, que na realidade a gente pensa que ninguém, assim, eu não sou velho, assim, digamos assim, né? Mas na minha curta história de vida, toda a reforma que veio, Grace, sempre foi para o Estado arrecadar mais, né? Nunca foi para tirar imposto, nunca foi para diminuir carga tributária. Então, na realidade, o que a gente acredita é que o Estado vai acabar arrecadando mais. E nós temos, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, nós temos
Em 30 países, nós somos a maior arrecadação percentual e nós somos o país que pior devolve esses impostos para o cidadão. Então, assim, essa é outra coisa que também que a gente dentro da CDL alerta os nossos colegas, né, nossos associados, de quando for votar, na realidade a gente tem que analisar melhor, né? Porque se a gente tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e tem a pior devolução, acaba que a gente paga 2 vezes por segurança, 2 vezes por saúde, 2 vezes por escola, né? Tudo isso são opções que nós fazemos na hora que a gente vai votar. Tem que votar com a razão, né? Votar, o brasileiro, as pesquisas indicam, né, que o voto é muito mais emocional do que racional, né? Certo, que aula. Obrigada, viu, presidente, por você ter vindo aqui. Que é isso, eu estou sempre à disposição e assim, todo mundo que vai na CDL, todo mundo que eu converso, falou, aquela porta, eu indico a porta quando tá lá na sala, né? Aquela porta sempre tá aberta, cara, porque eu acredito muito no diálogo, na capacidade de troca, no sentido de que 2 mais 2 é mais que 4. Eu acho que a gente pode evoluir muito dessa forma, sabe? Eu tenho dificuldade de conviver com essa polarização de agressão, te confesso, viu, Leis? Tenho dificuldade de conviver nisso, porque eu sou muito mais da construção, do diálogo, de nos entender e somar. Dar 2 mais 2, fazer dar 5. Eu acho que se você tem uma ideia, eu tenho uma ideia, a gente troca e nós dois vamos sair melhor, né? Agora, se tiver agressão, a gente acaba que não soma, né? Não é uma conta de soma, né? Se perde. Eu agradeço por você ter vindo aqui, porque eu acho que eu acho não, tenho certeza. Quando a gente, jornalista forma, ele tem um juramento lá, igual médico. E o papel da imprensa é estar do lado da sociedade e o comércio precisa da imprensa também. Com certeza. Eu acho que a sociedade como todo mundo precisa de todo mundo, porque nós somos complementares. E nós somos complementares. E o comércio dentro de Cuiabá, o comércio é a força econômica da cidade, né? Então, assim, aquilo que eu disse no início da entrevista. O agro está para Mato Grosso, assim como o comércio e serviços estão para Cuiabá. Então, eu só peço aos nossos governantes, nossos parlamentares, que olhem com mais carinho para o nosso comércio, tá? O comércio realmente precisa desse apoio nesse momento que está passando por dificuldade, principalmente no Centro Histórico e na Avenida do CPA. Obrigada, presidente. Olha, eu vou deixar aí o Instagram da CDL para você seguir. Segue a gente também nas redes sociais, comenta aí, se você é comerciante, o que você acha aí do que está acontecendo, né? Se for de Cuiabá, um beijo para você e também comenta aí como que está a sua situação. Se inscreve no canal e continua com a gente que a semana está só começando. Até mais.